mais um vídeo de domingo, um Flow Drops. Semana passada eu dei o cano, não sei. 60 anos de idade, dia 24 de abril, aniversário, e eu resolvi dar uma desconectada geral. Mas eu fiz umas reflexões interessantes sobre as várias vidas que eu já vivi numa vida só. Eu prometo que eu volto com esse tema uma hora dessas. Tem umas sacadas assim interessantes, coisas de erros e acertos que me ajudaram muito a, enfim, ser um indivíduo que está vivendo, buscando a melhor forma possível de contribuir para o mundo. Mas isso é papo para outro dia. Vamos falar hoje sobre flow coletivo e resolução criativa de problemas. Porque esse é o tema da nossa conversa na quinta-feira, dia 5, às 8 da noite, um webinar internacional. Vou falar depois sobre isso. Então, esse vídeo também é um convite para você. Eu tenho uma matéria recente publicada no site da McKinsey, que é uma consultoria que eu acompanho há muito tempo, por conta de ter sido cliente da McKinsey, mas também por conta deles terem sido responsáveis por um dos estudos mais interessantes sobre o estado de flow, que foi feito durante quase 10 anos, levou essa pesquisa, e que conclui, e publicada em 2014, diz que o executivo em flow é 5 vezes mais produtivo, ou performa 5 vezes melhor. E aí a gente vai estudar o que é o flow, e eu estudo isso desde os anos 80, e mais especificamente de 2017 para cá, mergulhado junto com o professor Mihai Csikszentmihalyi, que infelizmente nos deixou em outubro agora do ano passado, mas seguimos com a equipe dele. Mas o fato é que o flow é a condição que te deixa no seu melhor físico, mental e emocional. E aí esses caras lá da McKinsey, ou a McKinsey publicou uma matéria sobre eles, que é o Charles Cohn e o Robert McLean, foram entender quais são os 6 aspectos, 6 atitudes mentais ou mindsets que essas pessoas usam. Eu escolhi 2 para falar hoje aqui. Curiosidade e o coletivo, a inteligência coletiva. Então é o seguinte, pessoal, solucionadores de problemas bons mesmos, eles se formam, eles não nascem prontos, né? Tem que ter experiência. Essa conclusão eles chegaram depois de décadas resolvendo problemas com líderes de setores de ONGs, empresas sem fim lucrativo, pessoal da política e tal. E eles entenderam que essa turma aprende a adotar uma mentalidade particularmente aberta e curiosa e adere a um processo sistemático para resolver até os problemas mais cabeludos. E haja problema cabeludo em questão política, e ONG, etc. Eles são ótimos solucionadores de problemas sob quaisquer condições. E se for de incerteza, de como a gente está vivendo desde o começo da pandemia, então essas pessoas estão no seu melhor. Eu vou falar das 6, mas como eu disse, eu escolhi 2. Né? As 6 são as seguintes. Primeiro, estar sempre curioso sobre cada elemento de um problema. E a gente vai falar de curiosidade hoje. O segundo ponto é ser um imperfeccionista, não é perfeccionista, imperfeccionista, ter alta tolerância à ambiguidade. Terceiro, ter uma visão de olho de libélula, né, ou de mosca, aquela múltiplas lentes, ver de várias formas, várias perspectivas. O quarto, perseguir comportamentos recorrentes e experimentar de forma incansável, testar sempre. MVP, ágil, né? Tem que ser, né? O mínimo produto viável. O quinto ponto é explorar a inteligência coletiva, que nós vamos falar mais. Reconhecendo que as pessoas mais inteligentes não estão aqui perto da gente, não estão na sala. O sexto é praticar o storytelling, porque contar histórias gera ação. Então, eu não vou falar de storytelling, porque também é um tema bastante recorrente, mas eu volto nele depois. Então, vamos falar de curiosidade. Seja sempre curioso. Como qualquer pai ou mãe sabe, as crianças de 4 anos, por aí, né, elas são muito questionadoras. Né? É por quê, e não para de ter porquê. Né? E elas são encantadoras, implacáveis. Para os muito jovens, tudo é novo e extremamente incerto, mas eles estão numa missão de descoberta e eles estão determinados a descobrir as coisas. E eles são bons nisso. Hein? Essa curiosidade, essa alta energia, é o motivo pelo qual a gente tem tanta prateleira alta e coisas que ficam longe das crianças. Né? Você já foi criança e sabe o que é isso. Quando você enfrenta uma incerteza radical, você precisa lembrar que o teu filho de 4 anos, ou por aí, né, quem ele é. E tenta trazer aquela figura para você mesmo. Tenta lembrar de quem você era.
Traz essa criança interior de volta e se pergunta de forma bastante contínua até. Não para de perguntar. Por que isso acontece? Por quê? Por quê? Por quê? Infelizmente, em algum lugar entre a pré-escola e a sala de reunião na empresa, a gente tende a parar de perguntar. E eu digo que é logo depois dos 16, 18 anos. É um negócio assim interessante, porque o adolescente sabe tudo. Agora eu vou falar da inteligência coletiva e da sabedoria dos grupos. O Chris Bradley, que é coautor de Strategy Beyond the Hockey Stick, ou Estratégia Além do Bastão do Hockey, e ele aponta no livro dele que é um erro pensar que você e a sua equipe têm as pessoas mais inteligentes na sala. As pessoas mais inteligentes da sala não estão lá, elas estão invariavelmente em algum outro lugar, não estão lá. E eles também não precisam estar lá, se você puder acessar essa inteligência por outras formas, por outros meios, ainda mais hoje em dia com o trabalho remoto. Né? No mundo em constante mudança, onde as condições podem evoluir de forma imprevisível, essa história de acessar várias inteligências remotas convida as pessoas a trabalharem junto. Você tem acesso às pessoas, você tem os grupos de discussão, enfim. A solução de problemas também passa por melhores práticas, quem é que está fazendo o quê, você olhar tudo isso. A tecnologia permite isso hoje. Né? Tem um cara aí que era CEO da Conzinc Rio Tinto, da Austrália, que é uma empresa de mineração. O nome dele é Sir Rod Carnegie. E ele estava preocupado com os custos de trocas de pneus dos caminhões pesados, as paradas que não eram programadas, que furava o pneu e tal. E aí isso começou a dar prejuízo. E ele perguntou para a equipe dele quem que era o melhor do mundo nessa história de trocar pneus. E claro que a resposta foi o pessoal da Fórmula 1. E você que me acompanha aqui sabe disso. A gente tem um programa, inclusive, voltado a trabalhar com equipes de alta performance, usando réplicas de carros de Fórmula 1 para fazer o momento do pit stop. E aí ele mandou uma equipe dele, da Rio Tinto, da Austrália, para a Inglaterra, para uma equipe de Fórmula 1, que foi a Williams, muito provavelmente. Eu vou checar essa informação, porque a Williams tem um programa aberto para fazer práticas de troca de pneu, e eles fizeram as melhores trocas de pneus de pit stop, voltaram para a Austrália, né, implementaram a estratégia na região de Pilbara, que é a Austrália Ocidental, e aí a coisa deu certo. Na Irlanda, tem um hospital que também usou a Fórmula 1 como base para rever os seus processos de atendimento de emergência. Então, as equipes mais inteligentes, pessoal, não estavam no setor nem de mineração, nem no hospital irlandês. Estavam fora, estavam na Fórmula 1, por exemplo. Então, nós temos que abrir o paradigma que, às vezes, o nosso segmento pode se inspirar em outros. Né? Essa semana, então, a gente recebe o professor Mohamed Sherrata, da Caltech, da Universidade Toyohashi, no Japão, que é o responsável pelo estudo que trouxe as primeiras evidências do flow em equipes, a ativação coletiva desse estado ampliado de consciência, e aponta para uma assinatura única das frequências cerebrais dos membros de uma equipe que está engajada numa tarefa com objetivos e riscos em comum. Quem também estudou profundamente essas dinâmicas, e eu vou comentar isso durante o webinar lá com o Mohamed Sherrata, né, e que estudou o flow em equipes, a ativação do flow em equipes, foi um dos alunos do professor Mihai Csikszentmihalyi, que é o Keith Sawyer. E ele publicou um belo livro sobre o tema, que chama-se Group Genius, que é a genialidade dos grupos. E eu pensei alguns trechinhos para vocês, para a gente falar um pouco disso. Né? O Keith Sawyer, por exemplo, ele vê a colaboração espontânea da criatividade do grupo e ações de improviso como flow em grupo, um flow coletivo. E as organizações podem usar isso para funcionar em níveis ótimos de performance, seja mental, emocional e física, eu já falei. O Keith Sawyer afirma no livro lá que a criatividade ela é sempre colaborativa. Aquele gênio solitário das invenções é um mito. E ele corrobora esse ponto com exemplos como televisão, e-mail, o Monopoly, aquele jogo que é o Banco Imobiliário aqui no Brasil, a mountain bike, o avião, a física quântica, a psicanálise, é a genialidade do grupo que gera a inovação revolucionária. Todos nós temos potencial para sermos mais criativos. A criatividade está em nós. Tem que ver como ela se expressa. A gente só precisa aprender os segredos dessa coisa do coletivo, porque isso empurra para frente.
Isso gera a possibilidade disso florescer. O sucesso ele vem de muitas pequenas faíscas, centelhas, e a colaboração do grupo ao longo de um tempo. A colaboração expõe a pessoa às ideias novas, às ideias inesperadas, e torna mais provável que a mente se envolva em tipos mais ricos de criatividade conceitual, que combina conceitos distantes, né? Porque criatividade é aproximar padrões diferentes, elabora esses conceitos, modifica as características principais e cria novos. Ela vai pegando e vai entendendo os padrões e vai moldando isso. O papel das conversas, então, da conversação, é fundamental. É o fio condutor da genialidade do grupo. É o grupo conversando, trocando. A conversa gera inovação. E se a abordagem é sim e, né, for usada, sim, e aí vamos para ver tal coisa. A gente aceita a sugestão da outra pessoa e desenvolve ainda mais. Indo contra aquilo que é tradicional, a gente cansa de ver isso por aí. Isso a gente já tentou antes e não deu certo. Não, você tem que pegar uma coisa e escalar. Tem alguns insights no livro para as organizações. Né? O fracasso de muitas das empresas, né, em incentivar a colaboração, trabalho em equipe, etc., explica por que aquele cara que improvisa e busca o flow coletivo, ele geralmente evita, né, as grandes empresas. E aí se junta a pequenas startups, ele vira um empreendedor ou é um autônomo, um cara independente. É um pouco da minha história. Depois eu conto isso depois com calma. Eu fui executivo, mas eu sempre fui muito inquieto com relação a isso. Eu sempre fui muito de olhar essa independência de uma forma diferente, até dentro das organizações. Eu fui intrapreneur, né, o empreendedor interno. Papo para outro vídeo, outro dia. Então, as organizações que incentivam as equipes que improvisam, que testam, olha o MVP, olha o método ágil que está aí rolando, né? Elas inovam com mais eficiência, com mais eficácia. E as equipes mais inovadoras, elas gastam menos tempo planejando e mais tempo fazendo, agindo. Em vez de planejar, elas improvisam, porque ninguém sabe se aquilo vai dar certo. Tem que testar. O líder de uma equipe que é colaborativa, ele precisa estabelecer um ambiente descontraído dentro do qual, vamos dizer, esse gênio coletivo, essa genialidade do grupo, ela tenha mais probabilidade de acontecer. E isso vai contrastar, vai bater de frente com a visão tradicional do gerente, né? do líder, que divide uma determinada tarefa, mantém todo mundo no cronograma, coordena os membros da equipe, né? Sufoca a criatividade do grupo. Né? O creative genius, como diz o Keith Sawyer. E entra o microgerenciamento, que é o terror. Né? Então, pessoal, para ter sucesso e realizar todo o nosso potencial criativo, a gente tem que ir além da mentalidade de criatividade linear e aproveitar o poder das redes colaborativas, cooperativas. A gente tem muito isso hoje, a gente tem a tecnologia para isso, a gente está vivendo um mundo onde isso acontece. Então, a gente tem que mudar de uma mentalidade de propriedade para divisão, para abordagem colaborativa, na qual os líderes permitem que a inovação surja de uma rede que inclui a empresa, os clientes, os fornecedores, parceiros de negócios e até mesmo, por que não, o concorrente. Olha que coisa, tem que ser, a gente tem que abrir a cabeça, tem que mudar o paradigma. E o que só segue no livro dele, ele fala o seguinte: os psicólogos eles são ensinados a estudar a mente individual, indiretamente, por meio de experimentos engenhosos, né? Ou diretamente usando tecnologias para fotografar o cérebro em ação, a ressonância magnética funcional, por exemplo, e tal. E quando ele começou a estudar criatividade, junto com o professor Csikszentmihalyi, ele adota a mesma abordagem. E ele investigou aquilo que acontecia na mente das pessoas que estavam sendo criativas ou tentando ser. Ele entrevistou músicos de jazz, desenvolveu teorias. Ele mesmo é um pianista de jazz, tocou 10 anos como hobby em algumas bandas de jazz. E ele se decepcionou muito rápido com o foco individual, com o foco no indivíduo. Essa história dele ter tocado jazz e participar de bandas, ele diz que convenceram ele que o que acontecia na mente de qualquer pessoa nunca poderia explicar o que é que fez a performance de uma noite brilhar e a outra ser um fracasso. Ele não conseguia entender isso. Porque a qualquer segundo, durante um número, uma música, uma troca musical de nota ou de direcionamento ou de instrumento podia levar
a música para uma direção completamente nova. E depois ninguém conseguia lembrar quem era o responsável por ter feito aquilo. Quem fez o quê? Porque no jazz, que era o que ele tocava, o grupo tem as ideias. É o grupo, não é o indivíduo, não é o músico individualmente. Então, pessoal, vamos juntos explorar essa nova fronteira, muito além do trabalho em equipe, do team building, dessa coisa que a gente já sabe que é de fora para dentro. Vamos olhar de dentro para fora. O nosso webinar internacional sobre flow em equipe vai acontecer na quinta-feira, dia 5, às 8 da noite. Ele é gratuito, com tradução simultânea. Então, vamos juntos para entender que história é essa de trabalho em equipe não ser mais suficiente. Que agora nós precisamos olhar para o flow em equipe. E que ele esteja com você. E com o seu time também. Até quinta.